Olá, senhores alunos. Hoje nós vamos estudar funções trigonométricas inversas. E a primeira coisa que eu gostaria de dizer a vocês, que uma função ela só vai admitir inversa se ela for simultaneamente injetora e sobrejetora. Aqui começa um pequeno problema que nós vamos ter que contornar para nós estudarmos funções trigonométricas inversas. Acontece que a função seno, quando ela é desenhada no seu formato original, ela não é uma função injetora. Como é que eu sei que ela não é uma função injetora? Eu sei que ela não é uma função injetora porque, para ser injetora, toda a linha horizontal que eu observasse deveria cortar uma única vez o gráfico. Mas acontece que essa linha aqui, que vocês estão reparando aqui em cima, ela corta uma, duas, três, quatro vezes. E ela não poderia cortar a não ser uma única vez o gráfico. Então parece que a nossa aula tem que parar por aqui, porque para admitir inversa ela deveria ser injetora e a função seno ela não é injetora. Para que nós não paremos a nossa aula agora, eu vou dizer a vocês que eu vou restringir um pouquinho o domínio desse nosso trabalho dentro da função seno para que a gente possa calcular a função inversa do seno. Ou seja, eu queria que vocês imaginassem que eu vou trazer aqui uma janela do lado direito, onde essa janela vai fechar esse gráfico até chegar no 90 graus. E do lado esquerdo vem um outro pedaço da janela fechando e escondendo o gráfico antes de menos 90. De tal forma que essa janela entreaberta, ela está deixando o intervalo de menos 90 a mais 90 para ser observada, e dentro desse intervalo de menos 90 até mais 90, a linha horizontal que eu imaginar está cortando uma única vez o gráfico. Então, dentro desse intervalo, eu posso sim falar na função inversa do seno. E como é que eu escrevo isso? Eu escrevo y igual a arcseno de x, que na realidade é a função inversa do seno. Só que a hora que você quiser calcular esse y, saiba que esse y tem que estar dentro desse intervalo de menos 90 até mais 90, senão nós não deveremos ter a função trigonométrica inversa. Mas o problema não acontece só com o seno. A função cosseno, que vocês estão vendo aparecer agora na tela, também não é uma função injetora, porque a gente pode imaginar linhas horizontais, e as linhas horizontais só poderiam cortar uma única vez o gráfico. Só que essa linha, por exemplo, está cortando uma, duas, três vezes, e não poderia cortar mais do que uma vez. Então, nesse caso também, eu vou ter que usar o recurso da janela para tratar de enxergar em que intervalo as linhas horizontais só cortariam uma única vez o gráfico. Dessa forma, eu vou imaginar um pedaço dessa janela chegando em 180 graus, e do lado esquerdo, essa janela fechando até chegar no zero. Repare que de 0 a 180, eu consigo enxergar um pedaço dessa função cosseno, aonde a linha horizontal que corta o gráfico, corta uma única vez o gráfico. Então eu vou dizer a vocês, e quero que vocês decorem, que a função arquicosseno, ou seja, a função inversa do cosseno, ela vai existir com valores de 0 até 180. E o mesmo eu vou ter que fazer com a função tangente, porque a função tangente, no seu formato original, ela também não é injetora. Por que que não é injetora? Porque nós estamos vendo linhas horizontais que deveriam cortar uma única vez o gráfico. De novo, eu vou usar o recurso da janela para tratar de enxergar aonde é que a linha horizontal só corta uma única vez o gráfico. E de novo, eu vou pegar a janela do lado direito, chegando até os 90 graus, e esse pedaço da janela do lado esquerdo até o menos 90. Dizendo aos senhores que nesse intervalo eu enxergo um pedaço do gráfico da tangente, aonde a linha horizontal está cortando uma única vez o gráfico. Então a função arquitangente vai também de menos 90 até mais 90. A diferença entre esse intervalo do arquitangente para o arquisseno é que aqui esse intervalo é aberto e no arquisseno ele é fechado. Mas esses intervalos são importantes
são importantíssimos para essa nossa aula de hoje. Tanto é que a hora que alguém perguntar questões da parte de funções trigonométricas inversas, a primeira coisa que você tem que dizer para o examinador é dizer o seguinte: ó, eu já sei. A função arco e seno tem respostas que vai de menos 90 até mais 90. Diga que você também decorou que o arco e cosseno vai de 0 até 180. Também diga que você decorou, que você enxergou que a função inversa da tangente vai de menos 90 até mais 90, só que aqui intervalo é um intervalo aberto. Assim sendo, se alguém chegar para você e perguntar o seguinte: você sabe calcular esse x, que é igual a um arco cujo seno está igual a meio? Diga que sim. Ele está perguntando quem é esse x, que ele é um arco cujo seno dá igual a meio. Gente, aqui nós temos dois eixos: eixo dos cossenos, eixo dos senos. Aonde que está o eixo dos senos? Eixo do seno é esse eixo aqui na vertical. Ele quer que o seno seja igual a meio. Aonde que o seno está igual a meio? O seno dá igual a meio aqui. Pronto. Só que veja aqui uma coisa: para que o seno seja igual a meio, eu tenho duas possibilidades de resposta. Ou eu digo que o seno de 30 é igual a meio, ou eu digo também que o seno de 150 é igual a meio. Só que aí você decorou que o arco e seno vai de menos 90 até mais 90, ou seja, daqui até aqui. Então, se vai daqui até aqui, eu posso admitir como resposta o 30, mas eu rejeito o 150, porque não pode ser um número maior do que 90 graus. Pronto, essa é a resposta. Qual que é o arco cujo seno dá igual a meio? É o 30 graus. Não pode ser 150, porque o número não pode superar 90 graus. E se alguém chegar para você e perguntar o seguinte: você sabe calcular qual que é o arco cujo cosseno dá meio? Diga que sim. Que em primeiro lugar, diga para ele que o eixo do cosseno é esse eixo aqui que está deitado. Cosseno, consono deitado, esse é o eixo deitado, que é o eixo do cosseno. Ele quer que o cosseno seja igual a meio. Aonde está o cosseno igual a meio? O cosseno igual a meio está aqui. Então eu tenho duas possibilidades de resposta. Ou eu digo 60 ou eu digo 300. Para definir qual resposta que eu pego, eu tenho que lembrar que o arco e cosseno vai de 0 até 180. Ou seja, o arco e cosseno, ele tem resposta do primeiro e no segundo quadrante. Se tem resposta do primeiro e segundo quadrante, a resposta será 60, que está no primeiro quadrante, mas não poderá ser o 300 graus. Então, a resposta é 60, mas não responda 300, porque nesse caso, o último valor que o arco e cosseno pode admitir é até 180 graus. Pronto. E se alguém perguntar para vocês qual que é o arco cuja tangente dá raiz de 3 sobre 3? Diga para ele: não tem problema, vou responder para você. Vai aqui no círculo trigonométrico e diga: um arco cuja tangente dá raiz de 3 sobre 3 pode ser ou 30 graus ou 210 graus. Porque tanto 210 como o 30 graus vai dar a tangente igual a raiz de 3 sobre 3. Só que eu disse a vocês que dentro da parte das funções trigonométricas só pode ter uma única resposta. Então eu vou pegar o 30 ou vou pegar o 210. Você só saberá isso se você decorou os intervalos. A função arco e tangente vai de menos 90 até mais 90. Ou seja, vai estar ou no primeiro ou no segundo quadrante. Como trata-se de um valor positivo, saibam, senhores, que sempre que o valor for positivo, tem que estar no primeiro quadrante. Se tem que estar no primeiro quadrante, a resposta vai ser x igual a 30 graus, mas não pode falar 210, porque o 210 está depois do 90 graus. Pronto. Mas se alguém perguntar para você se você sabe calcular quando aqui são valores negativos, diga que não tem problema, você vai agir da mesma forma. Querem ver? Aqui ele está perguntando qual que é o arco cujo seno dá igual a menos meio. Diga para quem perguntou: eixo do seno é esse eixo na vertical. Aonde que está o menos meio? O menos meio está aqui embaixo. Bem aqui está o menos meio. Portanto, eu tenho duas possibilidades de resposta. Ou é o 210 ou é o 330. Pronto, 210 ou 330. Mas eu disse para vocês que a resposta dentro da parte de funções trigonométricas inversas
Tem que ser uma única resposta. Qual dessas duas eu vou pegar? Vou pegar 210? Não, 210 não pode. Por quê? Porque o seno só vai até 90. Então 210, nem pensar. E o 330? Pela mesma razão. Se o máximo é 90 graus, então aqui eu não posso ter o 330. Mas eu decorei que o arquisseno vai de menos 90 até mais 90. Então o arquisseno, ele pode estar ou no primeiro ou no quarto quadrante. Como é negativo, ele vai estar aqui no quarto quadrante. Mas eu disse para vocês que vocês não podem escrever 330 como resposta. Repare aqui uma coisa. Se não pode ser 330, pode ser esse arco que você está vendo aparecer aqui na cor azul. E que arco é esse? Daqui até aqui é 30 graus. Como está andando no sentido horário, ele é menos 30. Então, nesse caso, diga que não pode ser 210, não pode ser 330, porque ambos superam 90 graus, mas pode ser o menos 30 graus, que é exatamente um ângulo que está dentro desse nosso intervalo. Pronto, é assim que a gente vai trabalhar quando for imagem de números negativos. Por exemplo, olha agora esse outro exercício. Para ficar mais claro como é que a gente trabalha com números negativos, repare agora a outra pergunta. Ele quer saber qual que é o arco cujo cosseno dá menos meio. Em primeiro lugar, vamos imaginar aonde é que está o eixo de cosseno. O eixo do cosseno está aqui. Ele quer que o cosseno seja igual a menos meio. Menos meio é esse ponto aqui. Então posso dar duas respostas. Ou ele pode ser 120 ou 240. E qual dessas respostas eu vou ter que pegar? Em primeiro lugar, observe que o arco e cosseno tem resposta de 0 até 180. Então, o arco e cosseno, ele vai ter resposta que vai no primeiro até o segundo quadrante. Ora, se é primeiro e segundo quadrante, eu posso pegar o 120, mas eu não posso pegar o 240, porque o 240 está acima dos 180 graus. Então, eu só vou poder aceitar o 120. Espero que vocês estejam entendendo até agora o que eu expliquei. Só que o que você deve estar perguntando é o seguinte: tudo bem, só que você fez, por enquanto, exercícios muito simples. Será que você poderia complicar um pouquinho mais o exercício? Talvez você esteja perguntando como é que se resolve esse tipo de pergunta aqui. Ó. Eu quero saber quem é o x, que é igual a tangente do arco cujo seno dá menos raiz de 3 sobre 2. Tudo bem. Faça exatamente a mesma coisa que nós viemos fazendo até agora. Em primeiro lugar, vamos calcular quem que é o arco cujo seno dá menos raiz de 3 sobre 2. Você lembra? Arco do seno. Então, já que é seno, então eu vou dizer a vocês que o seno é essa linha que está aqui na vertical. Agora, aonde que está o menos raiz de 3 sobre 2? O menos raiz de 3 sobre 2 está bem aqui embaixo. Aqui que está o menos raiz de 3 sobre 2. Então, nós temos duas possibilidades de resposta. Ou pode ser o 240 ou pode ser o 300. Mas você já decorou que o arco e seno só vai de menos 90 até mais 90. Portanto, 240 não pode, 300 também não pode, porque ambos superam 90 graus. Então, na realidade, de novo eu vou ter que enxergar o seguinte. Eu vou ter que enxergar esse arco que vem daqui até aqui, e daqui até aqui é 60 graus, só que andando no sentido negativo, ele vira menos 60 graus. Então, no lugar disso daqui, eu vou escrever menos 60 graus. Pronto. Agora, virou uma função trigonométrica normal. Ele quer saber quanto é que vale a tangente de menos 60. Ora, a tangente de menos 60, senhores, é essa linha que vai lá para baixo. Se ela vai lá para baixo, a tangente de menos 60 fica a mesma coisa que a tangente de 60, só que trocando sinal. Quem é a tangente de 60 graus? Tangente de 60 graus é raiz de 3. Com sinal trocado, vai ficar x igual a menos raiz de 3. Pronto. Então repare que isso que nós aprendemos desde o início da nossa aula de hoje, ela pode se encaixar perfeitamente em exercícios mais exigentes. Se você queria realmente exercícios um pouquinho mais exigentes, olha agora esse exercício da Universidade Federal de Viçosa. Viçosa diz o seguinte: eu quero que você calcule o valor de x, aonde x é o cosseno do arco cujo seno dá igual a 1/3. Primeiro problema desse exercício é o seguinte:
Tanto eu quanto você, nós já decoramos seno de 30, que é meio, seno de 45, que é raiz de 2 sobre 2, e seno de 60, que é raiz de 3 sobre 2. São 3 valores que eu preciso saber decor. E você também já sabe disso. Só que tem uma coisa. Se você me perguntar agora, qual que é o arco cujo seno dá 1/3? Esse eu não sei. Eu não sei quem é esse arco cujo seno é igual a 1/3. Então sabe o que eu vou fazer? Eu vou trocar isso daqui e vou chamar, inicialmente nesse nosso exercício, eu vou chamar o arco cujo seno é igual a 1/3 de alfa. Assim sendo, aquilo que a Universidade Federal estava pedindo para eu calcular, que é o x, fica reduzido a x igual a cosseno. Cosseno de quem? Cosseno de alfa. Pronto. Então agora eu tenho que achar o cosseno de alfa, que vai ser a resposta desse meu exercício. Só que para que eu consiga isso, eu vi que eu chamei de alfa ao arco cujo seno é igual a 1/3. É o que eu vou escrever aqui do lado. Alfa é um arco cujo seno é igual a 1/3. Agora, para você entender melhor o que eu vou fazer logo em seguida, eu vou fazer o seguinte. Eu vou escrever isso daqui de um jeito diferente. Não vou mudar o exercício, mas vou escrever isso aqui de uma forma diferente. Repare, alfa é um arco cujo seno é igual a 1/3. Então vou escrever assim. Alfa é um arco cujo seno é igual a 1/3. Repare que eu escrevi exatamente a mesma coisa, tá? E esse arquisseno aqui, ele tem um valor positivo. E a gente sabe que se ele tem valor positivo, com toda certeza, ele tem que estar no primeiro quadrante. É isso que nós vimos no nosso início da nossa aula de hoje. E aí, como é que eu faço então agora para conseguir o cosseno de alfa? Ó, já que eu tenho o seno de alfa e quero conseguir o cosseno de alfa, basta eu lembrar da relação trigonométrica fundamental, aonde eu sei que seno ao quadrado de alfa mais cosseno ao quadrado de alfa é igual a 1. Ora, o seno de alfa é igual a 1/3. 1/3 elevado ao quadrado vai dar 1/9, somado com o cosseno ao quadrado de alfa tem que ser igual a 1. Passa esse 1/9 para o lado de lá e você vai conseguir encontrar o valor do cosseno de alfa. Nesse caso, o cosseno de alfa vai ser 2 raiz de 2 sobre 3. E de novo, deveria escrever aqui mais ou menos, só que ele pertence ao primeiro quadrante. Se ele pertence ao primeiro quadrante, a resposta tem que ser uma resposta positiva, porque no primeiro quadrante o cosseno tem valores iguais a valores positivos. E para você que queria exercício ainda mais exigente, dá uma olhada nesse exercício que caiu na PUC. A PUC pergunta a vocês o seguinte: se a arquitangente de x mais 2, somado com a arquitangente de x, é igual a 3π sobre 4, ele pede para você calcular o valor de x ao quadrado. Como é que eu vou fazer isso? Para fazer isso, repare bem o artifício que eu vou usar. Eu vou chamar o arquitangente de x mais 2, eu vou chamá-lo de alfa. E esse arquitangente de x, eu vou chamar de beta. Ora, se eu chamar isso aqui de alfa, se eu chamar isso aqui de beta, então eu posso dizer que alfa somado com beta é igual a 3π sobre 4. Pronto. Alfa somado com beta é igual a 3π sobre 4. Pronto. Só que eu disse que alfa seria o arco cuja tangente dá x mais 2. Eu disse que alfa seria o arco cuja tangente dá igual a x mais 2. Da mesma forma que eu fiz o exercício anterior, eu vou tratar de escrever essa igualdade de uma outra maneira, sem alterar o valor dele. Então eu vou escrever assim, que o alfa é um arco cuja tangente dá igual a x mais 2. Alfa é um arco cuja tangente dá x mais 2. Isso é a mesma coisa. E aqui, gente, arquitangente de x é igual a beta. Eu vou também escrever isso aqui de uma outra forma. Como é que eu vou escrever? Beta é um arco cuja tangente dá x. Beta é um arco cuja tangente dá x. Pronto. Eu tratei de escrever aqui e aqui de forma diferente, sem mudar realmente o significado dela. E essa igualdade é a mesma coisa, mesmo sendo escrita de forma diferente. Agora, o que eu vou fazer? Bom, eu sei que alfa mais beta é igual a 3π sobre 4. Sabe de uma coisa? Se alfa mais beta é igual a 3π sobre 4,
eu vou usar uma fórmula que eu aprendi lá na adição de arcos. Tangente de alfa mais beta é igual a tangente de alfa mais tangente de beta sobre 1 menos tangente de alfa vezes tangente de beta. Eu espero que vocês lembrem dessa fórmula da parte de adição de arcos. Se você não lembra, você deve ter pulado essa aula. Então, para essa aula aqui, volta nessa aula de adição de arcos para você lembrar dessa fórmula aqui, porque senão você vai achar que essa minha explicação aqui não tem sentido nenhum. Porque na realidade isso aqui é uma fórmula que vem de aulas anteriores. Tangente alfa mais beta é igual a tangente alfa mais tangente de beta sobre o menos tangente de alfa vezes tangente de beta, que você deveria ter decorado de aulas anteriores. Agora, se você já decorou essa fórmula, basta agora substituir. Alfa mais beta é 3π sobre 4. Tangente de alfa é x mais 2. Tangente de beta é x. Então, na próxima, eu vou escrever assim: tangente de alfa mais beta, que é tangente de 3π sobre 4, e a tangente de 3π sobre 4 é menos 1. E a tangente de alfa? Tangente de alfa, senhores, vai ser igual a x mais 2. Aí, ó, tangente de alfa x mais 2, tangente de alfa x mais 2, e no lugar da tangente de beta, eu vou escrever x. No lugar da tangente de beta, eu vou escrever x. Pronto. E agora? Agora é só fazer essa conta e você vai encontrar aquilo que a PUC está querendo, que é o x ao quadrado. Repare então que agora eu vou fazer o seguinte. Eu vou pegar esse menos e vou fazer essa multiplicação aqui, ó. X vezes x dá x ao quadrado, com menos na frente, menos x ao quadrado. Menos com mais dá menos 2 vezes x dá menos 2x. Pronto. E agora? Agora eu vou multiplicar cruzado. Eu vou encontrar essa equação, que vai dar uma equação de segundo grau, tá? E que vocês, cortando esse 2x com 2x, você fica exatamente com aquilo que o problema está querendo, aonde eu tenho que x ao quadrado é igual a 3. E veja essa aula se você passou batido em alguma dessas explicações, porque essa nossa aula de hoje, ela é importante desde o início, aonde nós fizemos realmente a redução daquele nosso intervalo do domínio, para que a gente possa, através dele, fazer exercícios simples e também exercícios tão complicados como esse que está aparecendo aí na tela. Espero que os senhores tenham gostado dessa aula e está aqui o convite para que a gente encontre uma outra oportunidade para a gente resolver cada vez mais exercícios mais fortes dentro da parte da trigonometria e com isso sair muito fortalecido para as nossas provas que nós temos aí a seguir. Até mais.